O aborto é a intervenção da gravidez que pode ser espontânea ou indesejada. No Brasil, a legislação permite que o aborto seja realizado apenas em casos de estupro ou risco de vida da mãe. Agora continua com a nossa repórter Emily. É com você. Oi, meu nome é Emily, estamos falando aqui diretamente de São Paulo. Agora pela noite a situação ficou meio conturbada. Algumas manifestantes estão falando, protestando, querendo a legalização sim do aborto. Elas estão falando que a mulher ela tem direito de mandar no seu corpo. Aqui estamos falando com elas, elas estão enlouquecidas. Aqui de um lado tem o sim, aqui tem o não. Prosseguindo aqui rapidinho. Bom, a legislação brasileira, ela atualmente autoriza o aborto nos casos de estupro, como a Natália já falou. Mas, no caso que elas estão dizendo que a mulher precisa mandar no seu corpo, ela tem o direito de escolher. Tchau! Os argumentos para dizer não ao aborto pode ser citado como é uma vida humana. A partir da concepção de que você está grávida, é considerado uma vida humana, então não se deve abortar. Por exemplo, pode ser citado que um consenso foi feito de que, a partir do momento que você sabe que você está gerando uma criança, você não deve abortar, porque isso é ilegal. Apesar de tudo, apesar dos pesares, é uma vida e não deve ser tirada. Essa questão influencia outras áreas, até mesmo como a religião. O argumento que aqueles que dizem sim ao aborto usam é que é sua vida, seu corpo, suas regras. Mas há um fato que contradiz isso. Se você teve uma relação e sabia disso, que esta relação poderia causar, por que você teve e agora quer tirar uma vida? Então, este é um dos argumentos contra o aborto. É uma vida você que mantém as suas relações sabendo dos seus filhos. Aqueles que são a favor do aborto usam muitas vezes a frase dita que, apesar de não ser legalizado, ele continua sendo feito o aborto. Então, seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos dizer que todos aqueles crimes que, apesar de ser criminalizados, eles são ainda cometidos. Mas, outro fato que pode rebater este argumento é que ela prejudica a saúde feminina, tanto física quanto psicológica. Um dos estudos organizados pela Organização Mundial da Saúde diz que um exemplo foi o Uruguai. O Uruguai ele tinha cerca de realizados por ano 33 mil abortos no ano. E com a legalização do aborto diminuiu para 4 mil abortos por ano. Bom, por isso elas defendem a legalização do aborto e a educação sexual nas escolas ou em qualquer outro lugar para prevenir contraceptivos para não engravidar e também o aborto legal, seguro e gratuito para evitar riscos de morte materna e para dar mais sustento aos filhos. Bom, estamos aqui com o nosso entrevistado, Ricardo Coelho, de 17 anos. Bom, Ricardo, queremos saber a sua opinião sobre o aborto. Você é contra ou a favor? Bom, gente, eu sou contra, porque se a pessoa cometeu só as relações sexuais, ela tem que ter a responsabilidade de assumir seu filho. Para isso que existem as preservativos, né? E é isso. É isso aí. De acordo com as pesquisas, mais de 8,7 milhões de pessoas na faixa de 18 a 49 anos já provocaram um aborto na vida. Cerca de 1,1% de milhões de abortos já foram provocados. Questões polêmicas sobre a legitimidade do aborto estão bem frequentes nas discussões de internet afora, mas muito do que se vê são opiniões muito romantizadas e extremismos por ambos os lados da discussão que em nada vão ajudar o real problema de quando se discute isso, os fatos. Então vamos a eles e tentar esclarecer o porquê a criminalização do aborto é uma tremenda furada, aqui no hashtag Mas Por Quê? Vamos começar por onde dói mais, explicando quando se inicia a vida. Algo muito importante para determinar se eliminar um óvulo fecundado no útero
é um assassinato ou não. Para isso são assumidas 3 posições principais, então vamos dar uma resumida. A primeira é de que a vida começa na concepção, em que o simples fato de haver o contato entre os 2 gametas já é considerado o passo inicial para o processo que vem gerar um novo ser vivo. A de que a vida se inicia quando o óvulo fecundado se prende à parede do útero, local onde ocorrerá o processo de desenvolvimento do óvulo até o parto, e a do desenvolvimento do cérebro, que dá característica individual a todo ser vivo. O problema com as 2 primeiras é que nessas etapas o corpo feminino ainda tende a rejeitar o óvulo por vários motivos, desde a eliminação natural pela menstruação ou pelo aborto espontâneo, e ainda mais problemático é que são momentos muito arbitrários, pois mesmo o óvulo fecundado não se diferencia de qualquer parte do corpo por se tratarem de células se dividindo, e que não tem nenhuma característica que possa determiná-los como um indivíduo vivo. E se considerarmos o ato da fecundação vida, muitos assassinatos, entre aspas, estarão ocorrendo em clínicas de fertilização artificial. Já a terceira é um pouco mais embasada, pois parte da premissa inversa, o conceito da morte, que é o término da atividade cerebral, tendo como ponto de partida para considerar um ser humano vivo pelo início da mesma. E se você discorda, tudo bem, mas vai ter muito trabalho para provar que células se dividindo são um ser humano vivo. Agora vamos ao problema real, o aborto. O maior problema com ele são as mortes, decorrentes de mulheres que na maioria dos casos são jovens, de baixa renda e sem muita instrução. Um prato cheio para dar merda. E como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, são elas que acabam levando a culpa por um problema social, que por não ter alternativas seguras de interromper a gravidez indesejada, recorrem a muitas vezes a chás abortivos, clínicas clandestinas e acabam por fomentar o tráfico de misoprostol e outros medicamentos abortivos de algumas farmácias. Uma pesquisa feita na cidade de São Paulo mostrou que a taxa real de mortalidade materna foi de 99,5 por 100 mil, sendo o aborto responsável por 10,7 dessas mortes. O problema com esse tipo de pesquisa é a dificuldade de mensurar os abortos ilegais, já que dificilmente são relatados, e que são evidentes, pois algo muito estranho sobre os atendimentos feitos na obstetrícia do SUS é que o segundo procedimento mais feito é as curetagens uterinas, que é a raspagem da placenta residual de abortos, procedimento que só fica atrás dos próprios partos. Curioso, não? Cerca de 25% da população mundial, incluindo o Brasil, vive em países onde o aborto é ilegal, por motivos que remetem a motivações do século XIX e início dos séculos XX, onde por acaso a influência religiosa estava bem ativa na política social dos países latinos, onde questões ligadas à moral e à honra familiar estão até hoje intrínsecos ao comportamento e à cultura desses países. Outro fato que aponta para essa influência na opinião popular foi uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, onde a maioria absoluta dos entrevistados, 65%, se diz contrária à legalização do aborto. As primeiras razões apontadas por esses entrevistados que defenderam a manutenção da lei atual foram: a criança tem direito à vida, deve se prevenir e não abortar, o aborto é crime, a mulher tem de assumir a gravidez e, por último, é contra a lei de Deus. E uma coisa interessante sobre essa pesquisa foi que 71% dos entrevistados declararam-se a favor da legalização do aborto quando a gestante é portadora de AIDS. E isso denota o quão essa opinião é totalmente ligada à desinformação e à visão estreita sobre o assunto, pois a mesma vida que antes era sagrada, agora passou a não ser, por uma condição médica que pode ser contornada com os devidos cuidados. Isso é bem visível em países vizinhos como El Salvador, Nicarágua e Chile, países que criminalizam totalmente a interrupção voluntária da gravidez, o que gera graves impactos nos seus indicadores sociais. Por terem legislações mais restritivas, são os países com mais porcentagem de mortalidade materna. E isso vem muito do pensamento já ultrapassado, onde pela influência religiosa, suas políticas públicas ainda são muito voltadas ao sistema de patriarcado, que foi muito bem abordado no vídeo do canal Ateu Informa sobre isso. Passa lá para ver depois. E por ser uma questão de saúde, isso também envolve a própria ética médica, que por um lado tem restrições à prática do aborto tanto legalmente quanto no próprio código de ética da profissão, que pode punir até mesmo o profissional que se omitir de denunciar ou indicar clínicas que ofereçam aborto para gestantes de gravidez indesejada. A questão é ainda mais complicada, pois o aborto seria algo obrigatório a ser feito tendo em vista as outras diretrizes éticas da profissão. E para ajudar a complicar ainda mais as coisas por aqui, nós temos um Estado que deveria ser laico com influência muito forte de preceitos religiosos na política, obrigando aos que não dividem da mesma fé se submeter ao julgamento moral proposto por essas vertentes religiosas. E é exatamente esse o problema por trás disso. Os parlamentares tratarem um problema de saúde pública como um problema moral que vai contra a sua própria fé, ignorando totalmente a própria OMS que recomenda políticas de liberdade reprodutiva, pois como vimos no vídeo sobre a legalização das drogas, políticas proibitivas não resolvem nada e ainda pioram a situação.
pois quem está determinado a fazer um aborto vai fazê-lo de qualquer forma, e cabe ao Estado decidir se vai amparar ou se vai tratar essas mulheres como criminosas. E para você que pensa que estão matando bebês fofinhos, acorda-me. A vida de várias mulheres está sendo levada por esse preconceito romântico, e as que não morrem acabam levando sequelas pro resto da vida. E se é para ser a favor da vida, seja a favor da vida delas então. E fique de olho para mais vídeos contra a moral e os bons costumes como esse. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para a família tradicional brasileira. Vejo vocês na próxima e até mais! Ninguém não tava nem sorrindo. Bom dia. Como é que ele tá segurando o cartaz, mano? Olha. Bom dia, meu nome é Beatriz. Hoje a gente vai falar sobre aborto. Não. É louca. Corta. Bom dia, amiga. Ele não dá zoom. Bom dia. Eu sou a Natália e a gente vai falar sobre o aborto é a intervenção da gravidez, que pode ser espontânea ou